Bom, gente, então mais uma vez boa tarde, né? Professor Marcos Vinícius, professor de História, 33 anos de educação, 31 anos de Estado, com muito orgulho. Eu gosto de dizer que quando eu estudava ensino médio, como eu tenho um público aqui de ensino médio, né? Quando eu estudava ensino médio, eu queria ser engenheiro civil. E aí, no ensino médio, um amigo fazia desenhos de história e quadrinho de Roma, então, né, a morte de Júlio César, e tudo em história e quadrinho. Eu acabei me apaixonando por história, desisti de engenharia civil para fazer história, e não me arrependo, faria tudo de novo. Eu fui convidado aqui para participar da Bienal, fazendo esse bate-papo sobre livro paradidático. E fica o meu agradecimento ao pessoal da Bienal, aos mentores da Bienal. E é um orgulho dizer que participei de todas elas, e fico feliz de ver o crescimento, né, da Bienal em Sergipe. Hoje já não está mais Sergipe, né, já ultrapassou. Mas a minha fala hoje é sobre livro paradidático, né? Nós que estamos na escola, seja no colégio público, seja colégio particular, seja no colégio público da rede federal, tem o acompanhamento do livro didático. Então, o livro didático chega nas escolas públicas através do PNLD, né, do Programa Nacional do Livro Didático. E é uma conquista que esse livro didático é escolhido pelos professores, né? E por que isso? Porque o professor conhece a realidade da escola. Então, eu penso que não tem como um livro que serve para uma escola que está num bairro, né, mais elevado socialmente em Aracaju, ser o mesmo livro que vai servir para um povoado, né, lá nas margens do São Francisco. A realidade é outra. Então é muito importante que o livro seja escolhido pelo professor para ver a questão da realidade, trazer para a realidade dos estudantes. Porém, a fala de hoje não é do livro didático. Esse livro didático ele tem um espaço muito grande. A fala é do paradidático, né? E o que é o paradidático? O paradidático são todos os livros que vêm complementar, né, o conhecimento da gente. Um romance, um conto. Hoje a gente também trabalha o HQ. HQ também é um paradidático. Então todos os livros que vêm trazer uma referência. E o legal de tudo é que nós sempre temos um livro que marcou a vida da gente. Sempre temos um livro. Se a gente parar para pensar, tem aquele livro que, poxa, eu sempre recomendo. Eu tenho alguns que eu acabo lendo 2, 3, 4, 5 vezes. Porque toda vez que a gente lê, a gente, né, tem uma outra visibilidade. Mas o paradidático, eu fiz um roteiro aqui para conversar com vocês. A primeira coisa é fazer essa diferença do didático para o paradidático. Então, por exemplo, quando você vai estudar história, e aí me permitam falar de história, que é a minha praia. Quando vai estudar história, você tem um livro didático contando a história, né, dentro do viés historiográfico, com pesquisa, com conteúdo, com referências. Porém, você lê um livro paradidático, como por exemplo, eu vou estudar a Guerra de Canudos, Sertão da Bahia. É uma coisa no livro didático. Porém, quando você lê Os Sertões, é outra coisa, de Euclides da Cunha. E aí você passa a ter uma outra visão, né? E Os Sertões, ele vai trazer pra gente algumas situações. Nós que somos aqui do Nordeste, nós temos uma afinidade. Então, por exemplo, alguns detalhes bem simples, como a questão da comida, da alimentação, né? Por exemplo, aqui, na hora que eu falar bem assim, cuscuz pela manhã, pronto, o sorriso abre. Por quê? Porque a gente entende o significado disso. E o livro paradidático, ele traz essa realidade pra gente. É bem legal a gente pensar dessa forma. Então, penso eu que, independente da disciplina, né, independente do conteúdo que você vai trabalhar, um paradidático ele vem ajudar no didático. Então, o livro didático ele é importante, sim, ele tem um conteúdo, sim, e o paradidático ele acaba trazendo uma referência que é muito legal, que é muito bom. Então, a primeira coisa é essa diferença, o que é o didático e o que é o paradidático. No didático, você tem uma ordem estabelecida pela disciplina.
seja português, história, geografia, então tem um currículo que segue. Quando você vai para o paradidático, é livre. Então você pode, por exemplo, ler um cordel e vai servir tanto para história, geografia, português, depende da visão que o professor tenha que queira trabalhar. Então isso acaba sendo um grande avanço no próprio paradidático. Aí eu pensei o seguinte, o que é que interessa a gente com relação ao paradidático? Falar do paradidático no colégio particular, né, é muito comum porque já está, né? E a escolha depende muito do professor, às vezes depende da coordenação. Então eu resolvi pensar, né, de uma forma maior e historiar um pouco o paradidático no colégio público, né? Então meu anjo da guarda foi muito feliz porque eu tenho estudantes do colégio público para pensar nessa questão do paradidático. Então, como é que acontece, como é que acontecia e como é que acontece o paradidático no colégio público? Primeiro, lembrar que até 2015, 2016, o governo federal mandava tanto para as escolas estaduais, como para as municipais, como para as federais, um livro que era de um programa chamado PNBE, né? Que é o programa de livro, Programa Nacional da Biblioteca Escolar. Então chegava livros, não só livros, mas também periódicos, algumas revistas, que davam suporte para o professor. Qual era a questão? O professor não escolhia. Então, dentro do MEC, do staff do MEC, né, eles faziam a escolha e mandavam esses livros. Ah, são livros ruins que chegaram? Não. Bons, excelentes, Machado de Assis, então por aí vai. Então, livros excelentes. Porém, não era feita a escolha pelo professor, né? Esse PNBE veio para reforçar a questão do acervo na biblioteca escolar, que é um outro desafio que todos nós enfrentamos, né? É preciso que se pense de uma forma com mais carinho, com mais atenção para as bibliotecas, né? A gente tem feito um trabalho na Secretaria de Educação, né, tentando levar mobiliário e acervo para as bibliotecas. Porém, a última aquisição que foi feita de mobiliário foi final de 2016. De lá para cá o governo não está comprando e nós não estamos conseguindo repor, né, e arrumar as bibliotecas como tal. Mas nós fizemos também compra de paradidático, eu falo depois sobre isso. Porém, o paradidático deixa de ser através do PNBE e o ano passado tem uma coisa maravilhosa, foi uma conquista. O FNDE, o MEC, e através do FNDE, colocou a escolha de livros literários para a escola. Então, pela primeira vez, o professor ele pôde escolher qual livro literário que queria trabalhar com o estudante. E o ano passado essa escolha foi feita para do primeiro ao quinto ano, dos anos do ensino fundamental, os anos iniciais, e para o ensino médio. Quem escolheu? Os professores. Quais foram os livros que estavam à disposição? Bom, o FNDE abriu um edital para as editoras, né? E através desse edital, com alguns pontos, os livros que contemplavam o edital foram incorporados a um guia, né? Um guia que a gente chama de guia online, e os professores acessavam o guia, onde tinha algumas referências, algumas explicações sobre a questão do livro, e os professores escolhiam. Qual foi a coisa maravilhosa, além da escolha? É que além de vir livros para a biblioteca, então o professor, olha que coisa, o professor poderia escolher 50 títulos para compor a biblioteca. Por série, primeiro ano do ensino médio, 50 títulos. Segundo ano do ensino médio, 50 títulos. Terceiro ano do ensino médio, 50 títulos. Marcos, poderia ser o mesmo título para os 3 anos? Sim, mas a gente sugeriu que os professores escolhessem títulos diferentes, porque daria um leque maior para acervo. Ah, que maravilha! Isso é tudo? Não. Nós tivemos também a alegria de que os professores escolhessem 2 títulos para funcionar como no Programa Nacional do Livro Didático. 2 títulos que entrega ao estudante, ele lê,
faz um trabalho, no final do ano devolve e no outro ano repassa para outra turma. E quem escolheu? Os professores também. Então, já chegaram todos? Não, a gente tem acompanhado, porém grande parte dos livros já tem. Chegou lá, a professora vai chegar. Até é bom acompanhar no sistema de distribuição, certo? E às vezes está chegando e os colegas diretores não estão percebendo, esse livro mandaram, né? Às vezes não trocou de diretor, não viu, e aí pega o material e bota na biblioteca. E a gente tem que ter esse cuidado, não pode, esse material é para o estudante. Então nós temos hoje o programa, que é a questão do PNLD literário. O ano passado foi escolhido, né, no primeiro ao quinto ano, e escolhido também para o ensino médio. Esse ano estava programado escolher do sexto ao nono. Porém, com essas mudanças dentro do MEC, por conta da mudança de governo federal, e aí eu não vou entrar aqui em história de cor partidária, né? Se é bom ou se é ruim, cada um faz a sua análise. Porém, o governo definiu que a escolha desse ano, do sexto ao nono, não vai ser realizada agora e vai para o próximo ano. Talvez seja a história do contingenciamento aí também, né? Quem sabe? Mas é um avanço. Então, o que é que a gente percebe? Há uma possibilidade de trabalhar com livro paradidático na escola que contemple, né, todo o projeto que o professor fez. Então, eu quero trabalhar uma determinada temática, uma temática da sustentabilidade, e aí os livros que foram escolhidos foram livros que trabalhavam com a sustentabilidade e vai dar um reforço para o estudante. Isso acaba sendo um avanço. Uma outra coisa que eu separei aqui para a gente pensar eu gosto. Mas vamos lá. Então aumenta mais um pouquinho a voz. Outra coisa para pensar com relação ao paradidático é o seguinte: a utilização desse paradidático, né? Eu escuto muita gente dizer bem assim: essa juventude de agora não lê, não gosta de ler. Eu escuto direto isso. Eu digo que, e aí eu já ouvi Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella, já ouvi Luiz Pondé, todos eles dizem o seguinte, que tem pesquisas que falam que essa juventude, essa geração de agora, é a que mais lê, comparando com as outras. Mas peraí, como se mais lê? Se fica direto no celular? Sim, e fica no celular fazendo o quê? Leitura. Ah, tá, Marco, mas leitura de WhatsApp, leitura... E não é só isso não. As pessoas leem postagens, as pessoas leem no Face, as pessoas leem no Instagram. E tem outra coisa que os professores de português, eu estou com duas colegas aqui que é da área, podem me ajudar muito. Não existe só a leitura, que é decodificar a escrita. Uma imagem, né, é um tipo de leitura também. Então, quando você vê uma postagem, é bem simples, vocês observem isso. Você tem um amigo muito próximo e ele colocou uma imagem triste, negativa, né? Então você faz uma leitura na hora e faz: meu Deus do céu, o que está acontecendo com fulano? Olha, eu tenho que ligar para ele, tenho que mandar um zap, tenho que conversar. Só está uma postagem, só está uma imagem, não tem nada escrito. Então, quando a gente pensa em leitura, existem tipos de leituras, e as leituras também através de imagens. Ora, o paradidático ele vem reforçar isso. Aí o que é que precisa? Alinhar esse paradidático com o que a escola pensa, o que os projetos da escola. Não, então vamos fazer o seguinte: a escola está querendo fazer um trabalho com relação a meio ambiente, com relação à questão da utilização da água, com relação aos cuidados, né, por conta da dengue. Então, o que é que tem de leitura que vai me dar um conhecimento a mais? Né? E o paradidático ele vem, ele reforça, ele traz essa concepção. Agora tem uma outra coisa que me angustia, que é o seguinte: eu pedi para os alunos lerem, ótimo. E aí, não, eu pedi para ler e eu vou passar um questionário para responder. O questionário que você passou para responder foi de acordo com perguntas que você julga que é importante, colega professor. A pergunta é: o que é que você gostou? O que é que lhe tocou? O que é que esse livro lhe falou?
Qual a relação que você estabelece? É preciso que a gente escute. E tem mais. O que é que vai fazer com aquele conhecimento? Então, fez a leitura? Fez. Maravilha. Vai fazer o que com o conhecimento? Ah, não, guardou. Não. Hoje, é impressionante essa questão da imagem, essa questão do vídeo, a necessidade que se tem hoje, né? E aí a pergunta que fica: será que nós estamos envolvendo o máximo possível os nossos estudantes para que eles produzam, de acordo com o que eles sabem produzir, o que realmente ficou de conhecimento com o que ele leu? Eu filosofei agora, vamos trocar em miúdos, tá? Então, vamos lá. Você passou uma leitura de um romance, maravilha, leu o romance. Ok, como é que você vai verificar isso? Ah, não, eu botei uma pergunta na prova. Botou uma pergunta na prova por conta de um romance? É pouco. Então, por que não diz bem assim? Como é que você gostaria de falar, de expressar esse romance? A professora, de que forma? Pode ser um desenho, pode ser um vídeo de 1 minuto, pode ser uma entrevista com alguém, pode ser uma peça de teatro. Então, eu fico observando, nós estamos na melhor época do mundo, porque pela primeira vez, e aí eu peço licença aos colegas professores para dizer a vocês estudantes, até porque também nós somos estudantes, né? Mas eles, pela primeira vez na história da humanidade, as novas gerações estão ensinando as gerações antigas. Ensinando. Eu lembro, lá vou eu, está sendo filmado, minha mãe vai ver depois, né? Vai ser sério, mas eu vou dizer. Eu lembro que às vezes minha mãe estava contando uma história a uma amiga, né, que foi visitar, e eu, né? Não, mas não foi assim não. Não foi não, Marcos. Não, foi assim. Foi mesmo, me conte pra gente. Eu caía na besteira de contar. Ela, muito obrigado. Mas faz o seguinte, depois a gente conversa sobre isso. Pode ir agora. Aí era que caía a ficha. Atenção, nova geração. Caía a ficha, era um orelhão que a gente usava, uma ficha telefônica para ligar, viu? Não tinha zap, né? Era diferente. Então caía a ficha era quando a ficha era utilizada, tá? Quando a gente aprendia mesmo. Aí eu aprendia que eu fiz besteira. Quando eu da visita saía, minha mãe fazia Marcos Vinícius Melo dos Anjos. Quando chama pelo nome completo, já sabe, é morte súbita. E não vá. Ia. Pois não, mãe. Como é aquela história? Conte de novo. Não, eu já disse. Não, vai me contar. Aí quando eu contar, ela faz, agora eu vou, você vai apanhar para aprender a não me desmentir, né? E às vezes eu estava certo. Olha, o que é que acontece? Nós somos de uma geração que nós não tínhamos muita chance de falar. E o que é que isso tem a ver com paradidático? Vocês vão entender agora. Nós estamos em uma geração que os pais de vocês compram um celular e chega para vocês e diz, como é que liga isso aqui? Como é que liga? Não é que baixa aplicativo, não é que faz filmagem, né? E aí você pega o celular, liga, baixa os aplicativos todos e ainda diz assim, eu instalei isso, isso e isso. E escuta seu pai e sua mãe dizer, se for para pagar, não quero não. Mas pela primeira vez nós estamos com uma geração que aprendeu a ensinar. Aí o que eu quero dizer com paradidático? Vamos lá. Nós trabalhamos na sala de aula, damos a oportunidade de levar um paradidático. Essa juventude interioriza de formas que a gente não tem nem ideia, consegue falar tudo que entendeu de formas que a gente nem pensou, e a gente não diz, faça do jeito que você entendeu. O que é que a gente faz? Responde uma questão. O que lhe chamou a atenção no livro, né? Faça um resumo. Gente, é uma coisa absurda, eu já fiz isso, tá? Faça um resumo do livro. Meu Deus, depois de ler 5 minutos e a viuvinha, aí fazer um resumo. Aí o que é que ficou pra mim dos 5 minutos? 5 minutos faz diferença. Então eu não consigo contar mais a história. Então, o que fazer com o paradidático? O paradidático, ele vem trazer um conhecimento pra gente, e esse conhecimento ele precisa ser utilizado. Conhecimento é poder em potencial. E nós estamos em uma época que a produção de conhecimento, né,
é fascinante pelos estudantes. Eles pegam algo, lembro de uma colega, e eu não vou citar nome, não vou citar a escola, lembro de uma colega, no final de 98, olha gente, no milênio passado, no século passado, verdade, né? Nós vivemos no século passado. Essa colega foi demitida de um colégio particular porque ela passou um trabalho. O trabalho era globalização, logo estava surgindo. E aí os estudantes pesquisaram globalização, fizeram um blog e postaram tudo que eles colocaram lá e que escreveram. E fizeram até vídeo. E chegaram na hora da apresentação, eles foram para frente e apresentaram. A globalização é isso, tem isso, o problema é esse, isso, isso. Aí ela faz, sim, o trabalho escrito. Não, professor, a gente não imprimiu, não. Trabalho escrito vale 5, a apresentação vale 5. Você só tem 5. A média da escola era 7. Eles se desesperaram. Professora, peraí. Foi no quadro escrever o endereço do blog. Eu não vou dizer aqui não, porque os pessoal estão atentos que vai até na internet para pesquisar, para saber onde foi. Escreveu o endereço do blog. Professora, está tudo aqui, é só acessar. Não, não mexe com essas coisas, não. Resultado, isso foi parar na coordenação. E eu fui verificar depois, nós fomos verificar o blog impresso. Eu queria, naquela época, 99, ter a capacidade de fazer um blog daqueles. E aí ela, não, resultado, ela perdeu o emprego por conta disso. Então nós temos hoje uma geração que faz, que pensa, que é criativa, e que não fica esperando. Essa geração, ela lê o livro e diz, olha, será que a gente não pode fazer assim? Será que a gente não pode fazer assim? Né? E a gente, alguns de nós, professores, ainda vive a época do papel pautado. Papel pautado. Deixa eu explicar para os mais jovens. O tio vai explicar para os mais jovens. Papel ao mar. Né? Eu ia na mercearia de seu Zé, comprava 2 folhas, papel ao maço pautado. A capa, não escrevia nada na frente. Pedia para uma amiga fazer aquela letra bonita, trabalho de história, né? E fazia o cabeçalho bonitinho e escrevia o resto, né? E aí eu vejo os colegas dizendo assim, eu não gosto de nada da internet, dessa juventude, porque é Ctrl-C, Ctrl-V. E o que era que a gente fazia? A gente pegava o papel ao maço, pegava, né, a enciclopédia, né? Quando a gente não tinha, pegava emprestado, pegava a enciclopédia e copiava tudinho. Então hoje se faz diferente, hoje você vai ver assim, o tema é esse, a pesquisa é esse, o livro é esse. Agora o que é que você pode fazer? O que é que você quer fazer? Professor, eu posso fazer um vídeo? Faça. Eu posso fazer uma peça de teatro? Faça. Eu posso fazer tipo um jornal ao vivo? Faça. Né? Eu posso fazer um blog, eu posso fazer um canal no YouTube, pode fazer qualquer coisa. E aí o paradidático ele vem para ser somente a desculpa. A desculpa, a referência, o conhecimento. Essa imagem que está aqui, alguns de vocês conhecem, outros não. Essa imagem que está aqui é a capa de um livro que foi lançado no ano passado. Tá? E tenho a alegria de ter uma... Pronto, esse colega que eu falei no início da fala, que lá no início da minha palestra, né? Que fazia desenhos de história, professor Antônio Vanderlei. Pronto, Antônio Vanderlei, ele era colega lá do ensino médio e nós entramos juntos para fazer história e nós começamos a pesquisar juntos e a gente começou a publicar juntos sobre história de Sergipe, história, geografia e cultura. Esse é o 6º livro publicado nosso. Certo? Então, é um exemplo de um paradidático. Veja como a questão. Quando a gente pensou em escrever sobre a mudança da capital, como foi a mudança da capital dos sergipanos, a gente disse o seguinte, o livro ele tem que dar uma referência. E aí logo na capa vocês veem os personagens. Aí tem uma cadeirante, tá? Olha lá a inclusão. Você tem um negro. Você tem um 4 olhos igual a mim, né? De usar óculos, se tirar não vê nada, né? E você tem uma índia com traços índios. Então a gente colocou de tal forma que dissesse o seguinte, a gente não quer falar só sobre a mudança da capital, a gente quer que as pessoas se percebam. E uma escola particular que adotou, eu fui fazer um bate-papo com os meninos,
né, com as crianças, e eu fiquei feliz por um motivo. Tinha um rapazinho, cadeirante, com um livro na mão, com um sorriso que ia de orelha a orelha. E eu fui fazer o autógrafo para eles, né? E aí, fulano, como é seu nome? Fulano, gostou do livro? Professor, eu amei, eu me vi no livro. E aí eu fico pensando, qual é a função do paradidático? Qual é a função do paradidático? Então, agora, eu preciso, primeiro, enquanto professor, encantar os estudantes para que entendam a importância do paradidático. Então, se você começa a comentar algumas situações, você diz, olha, no paradidático tem mais, pode ter certeza que eles vão atrás. E hoje a gente está numa geração que não precisa a gente dizer que tem mais. No outro dia eles já chegam, professor, eu pesquisei aquilo e encontrei mais coisa. E isso é que é importante. Então, quando me pediram, vamos falar do paradidático para a educação, eu disse, não, lógico, dá para a gente pensar. E o paradidático na escola pública, como é que ele chega? Eu já disse que chega através dos literários, que era o PNBE, agora a escolha. Conversando com a técnica do FNDE, que esteve em Sergipe esse ano, para um evento que nós organizamos, a professora Elita, a professora Lenice, trabalham comigo na secretaria, ela disse uma coisa que eu fiquei contente. Eles estão estudando a possibilidade de, mais adiante, o literário abrir espaço para os autores locais comercializarem com a FNDE. Porque o que vem para as escolas não é regional. Não é regional. E o eixo Rio-São Paulo, Minas. Então, não é regional. É um ou outro livro que foi escrito lá, publicado lá, que fala do Nordeste. Então, existe essa possibilidade. E aí me deixou muito contente, porque eu acredito que, por exemplo, você tem uma Bienal como essa. Gente, eu entrei no site para verificar a quantidade de autores que confirmaram presença. E eu fiquei feliz, né? Porque eu botei meu nome lá também, fiz olha, faço parte, que coisa boa. Então, essa Bienal mostra como nós temos uma produção. E tem mais. Muitos dos estudantes que estão aqui hoje estão dizendo bem assim, eu também posso escrever. Eu também posso narrar. Eu posso pegar as histórias que minha avó fala e colocar no livro. Minha tia é benzedeira, eu posso conversar com ela e contar isso. Meu avô, ele canta aboio. De repente eu posso escrever sobre o aboio. Então os estudantes de agora estão tendo uma oportunidade que nós não tivemos na nossa época. Então eu penso que, da agora em diante, a produção de livros paradidáticos, e a gente pode provocar, professor, a gente precisa provocar, né? Até porque eles escrevem e guardam, tá? Olha, tá? Quem riu aí é porque faz, viu? Escrevem e guardam, não mostram, né? Não mostram. Quando, se fizer um concurso de poesia, de crônica, vai ver. Então, uma forma é através dos literários, tem essa possibilidade. Uma outra forma, as escolas públicas têm o PDE, que é o Programa de Dinheiro Direto na Escola, que é o PDDE. E pode-se escrever projetos, a escola pode escrever projeto para aquisição de livros. Lógico, não é comprar um livro para cada um, mas de repente é comprar, né? Pronto, Saracura tem um material muito bom aqui. Então é comprar 10 livros, vai compor o acervo da biblioteca, né? E vai através de empréstimo. Então há essa possibilidade. Tem possibilidade do governo estadual comprar? Tem. Ultimamente não está fácil. A gente tem feito projetos, a gente já perdeu as contas de quantos projetos nós fizemos e dizem não tem dinheiro. Porém já aconteceu sim. E a gente continua insistindo. Quando a gente vê que tem uma brecha, nós escrevemos, né? Mas já chegou o livro na escola, livro de compra também. Então hoje a gente percebe que tem um leque, está chegando material. E isso é importante para a gente pensar na presença do paradidático, né, na escola. E por último, para eu abrir para o bate-papo, eu penso, e aí vai uma provocação que eu vou fazer para os colegas que são escritores,
Que a gente sempre está falando isso. É necessário que se tenha uma associação de escritores, porque a gente não tem aqui em Aracaju ainda uma editora para estar fazendo um trabalho com os regionais. Nós temos as gráficas editoras. Qual é a diferença? A gráfica, ela faz a editoração do livro. Então ela faz a editoração. Porém, eu estou falando editora no outro sentido. O que é que uma editora, FTD, Moderna, Ática, Cipione, SM, lá todas as outras, o que é que essas editoras têm? Elas têm um divulgador. Esse divulgador vai até as escolas e leva os livros, e é a editora que banca a produção. Lógico, o ganho do autor é menor, é um percentual menor, porque a editora assume tudo isso. Mas as nossas gráficas editoras, elas dão possibilidade de publicação. Mas eles não têm um campo, e aí seria legal também, de repente, quem sabe, uma dessas gráficas abrir um espaço para isso, para ser uma editora que divulgue e comercialize. Nós, professores que escrevemos, não temos tempo de visitar todas as escolas. Não temos tempo, é difícil isso. Então, fica uma provocação, e essa provocação vem para mim também. Porque desde 2003, que eu e Vanderlei, Antônio Vanderlei, Luiz Fernando e Maurício, nós publicamos livros, e pela Infográficas. Todos os nossos, os 6 livros, saíram pela Infográficas. Então, mas é preciso que a gente converse mais, porque a partir do momento que a gente fortalece os autores sergipanos, se fortalece, tem mais facilidade de chegar até as escolas, de repente para fazer uma compra através do PDE, de repente para poder colocar para secretarias estaduais, secretarias municipais a importância da compra para acervo, Então há uma possibilidade de você ter um catálogo. Hoje, se você disser bem assim, eu quero um catálogo dos livros dos autores sergipanos, não tem. A Infográficas, ela tem do que ela publicou, mas não se publica só na Infográficas, você tem outras gráficas que fazem isso. Então fica essa minha fala no sentido de é preciso, não só que os livros cheguem na escola, é preciso ver como é que a gente pode dar continuidade para que o conhecimento, uma vez introjetado por vocês, como é que pode multiplicar. E tem uma coisa fascinante dessa geração, além de ser a geração que pensa, que ensina, que tem criticidade, é uma geração que tem prazer em contar história. É uma geração que tem prazer. Quer ver? Vão visualizar a maioria das redes sociais dos nossos alunos. Eles contam histórias. Ele contou a história da pizzaria, contou a história do passe, conta a história. Então, a gente precisa dizer assim, vamos trabalhar uma contação de história de uma forma diferente, que dê uma produção e quem sabe, a escola cria uma página na internet e publica. E eu tenho certeza que na próxima Bienal, dos alunos que estão frequentando a Bienal, pode ter pessoas, estudantes que estarão publicando livros. E aí, dizer assim, leiam cada vez mais. O livro didático ele é importante porque traz conteúdo. Sim, o paradidático ele traz muito mais. Ele traz vida, traz lição. Nós viajamos e eu acredito que pode mudar a vida de muita gente.